E vamos então ver o que o professor Rock tem a dizer sobre a economia da China. Vamos lá ver o que ele falou. Com o desenvolvimento das cidades costeiras. Sim. Porque a China era um país fechado. Fechado e pobre. Não deixava nada entrar, tá? E ela começa a enriquecer quando ela permite que a costa se desenvolva. Mas a costa da China sempre foi desenvolvida. Isso não é só a China, né? O ser humano precisa de água para viver e normalmente tem muito rio perto da costa. Então, aqui a região de Guangzhou sempre teve fábrica, há mais de 200 anos, né? Tem até um bar aqui que chama 13 Fábricas, que é onde era onde tinha assim várias fábricas da Inglaterra, França, Suíça, e Xangai, Wuxi, Beijing, tudo perto do mar. Que se desenvolver, comercializar com o mundo. Quando ela abre a sua economia, mas não é a economia inteira, ela só abre esses polos da costa. Sim. E eles se tornam grandes polos industriais para exportação. Para exportação, óbvio, porque ele já está na costa, já é o lugar ideal para você colocar no mar e vender para o mundo. Óbvio, né, cara? Com Óbvio, muita né? mão de obra, muito barata. E aí a população chinesa migra massivamente para sair da pobreza do interior, do campo, para vir trabalhar nessas indústrias. É, onde ele está mostrando ali não é interior nem campo, é o meio do país, é o deserto de Gobi, né? Mas 94% da população da China, 92, 94, moram na área perto da costa, mas assim, muita gente já morava antes perto da costa, né? Claro que teve uma migração gigantesca nos últimos 50 anos aí com a industrialização da China e um êxodo rural, né, pessoal, vindo para as cidades, mas já era uma realidade as pessoas morarem perto da costa por muitos motivos diferentes. E toda a costa chinesa começa a ficar muito rica. Mas o interior continua pobre. E aí a China está num processo de tentar enriquecer o interior. Só que as faz tempo já, né? vantagens geográficas e Faz geopolíticas que ela tem na costa Tudo não são melhor. iguais às do interior. Mas isso das cidades serem ricas nas costas, as cidades grandes todas, tirando o Chongqing, o Chengdu, né, que é mais pro meio da China, Guangzhou, Shenzhen é mais recente, né, tem 40, 50 anos, Wuxi, Ningbo e Beijing, Shanghai, todas essas cidades já, sim, já eram cidades com mais dinheiro há bastante tempo, né? E é tudo perto da costa por vários motivos, por questão de pesca, porque é perto do mar, mais fácil para escoar a produção. Então, e óbvio que aí tem mais dinheiro, tem mais poder. Tanto que boa parte da revolução que derrubou o império na China começou aqui no sul, veio daqui da região de Guangzhou. Porque tem um custo de transporte. Você construir uma fábrica aqui no meio da China não é Nem igual dá, a no você meio do construir uma deserto. fábrica aqui do lado de Shanghai ou Hong Kong. Fica mais fácil para eles aqui transportar, tá? Esse aqui vai ter muito mais custo. Isso. E não vai ser tão atraente, o preço não vai ser tão baixo. Se o preço não é tão baixo, E ninguém vai comprar. ninguém vai comprar da China. Eu prefiro fabricar no meu país, em vez de ter problemas políticos, discussões de desemprego, porque eu estou dando emprego para chinês, assim por diante. Então, esse é um. E não é só por preço que se fabrica as coisas na China, né? Eu já falei disso em outro vídeo, são basicamente três coisas. Um, é a questão do preço, porque a mão de obra ainda é barata, comparando aí com os Estados Unidos, Europa, até Brasil, acredito. A qualidade, que a China produz produto numa qualidade muito grande, por mais que tenha toda essa história de Xingling. Inclusive, Xingling quer dizer 0 estrelas. Não, estrela zero, né? Tem tradução literal. E, claro, que tem coisa ruim, porque existe muita gente produzindo muita coisa na China, mas o iPhone é feito aqui, o MacBook é feito aqui, e tinha fábrica da Samsung, mas eles produzem muita coisa para cá, Apple Watch, né? Tudo isso é feito aqui, né? A China produz coisa com muita qualidade, e o terceiro ponto é a logística. Só a China hoje consegue produzir esse tipo de coisa num volume e na qualidade que a Apple precisa, por exemplo. A Apple está começando a desenvolver fornecedores na Índia para sair dessa dependência da China, até por conta da questão que rolou com Taiwan, porque os exercícios militares ali no Estreito de Taiwan comprometem boa parte da carga do mundo. Se eu não me engano, é coisa de uns 40% de toda a carga do mundo passam por aquela região. Então, imagina com um monte de navio de guerra
fazendo exercício militar, não tem como passar carga. Então, as empresas não podem depender disso, né? Então, a Apple começou a mover para lá. Mas a Apple já tinha movido fábrica da Apple Watch para o Vietnã. Eu sei que a Canon tem fábricas no Vietnã. Então, não é só a China hoje, mas ainda dependendo de alguns produtos muito específicos, só a China consegue entregar com preço, volume e qualidade. Um dilema que a geografia impõe, a não ser que ela mude o modelo econômico dela. E como ela mudaria? Ela teria que se tornar uma economia de consumo próprio, parar de depender das vendas para fora e ela se autossustentar. Só que para ela ser uma economia de consumo interno, as pessoas precisam ter dinheiro para consumir. Não tem dinheiro aqui na China. Não, tudo bem ficar presos desde que ela tenha essa riqueza, que ela consiga gerar essa riqueza. Mas aí o país tem que ser rico para as pessoas poderem consumir. E a China não tem essa riqueza ainda. A China é só o segundo país mais rico do mundo. Só está atrás dos Estados Unidos. E a diferença é que os Estados Unidos, eles são ricos porque eles invadem uma porrada de país, fazem guerra o tempo todo. Tava lá, acho que semana passada, um vídeo de um comboio gigantesco de caminhões na Síria, caminhões do exército dos Estados Unidos roubando o óleo da Síria. É assim que os caras são ricos. A China não faz isso. Uma classe média crescente, poderosa, mas uma boa parcela da população é muito pobre. E esse desafio de dar esse salto de um país que a gente... Quando o salário médio de um trabalhador na China já é maior que no Brasil. Chama de renda média para um país de renda alta, rico, raríssimos países conseguiram fazer isso no mundo. E aí, se for procurar quem for nos países, é tudo país branco colonizador que está sugando algum outro país. Né? Essa é fácil ser rico. Porque você fica preso numa situação onde você precisa dar um pulo de tecnologia, um pulo de industrialização e de fazer outras coisas. Em vez de você construir, sei lá, plástico, né? A China é boa em construir essas coisas que não tem um custo alto. Plástico, roupa, coisas baratas. E ela bate todo mundo na competição com isso. Mas o que faz uma nação ficar rica são os produtos com alto valor agregado. As marcas chinesas de telefone celular são as que mais vendem no mundo hoje. Xiaomi, Huawei, Vivo. Vendem mais que a Apple. Claro que a Apple, no fim, tem um lucro muito grande porque é um produto caro e tal. Mas as fábricas chinesas já produzem alta tecnologia há muito tempo. Inclusive a Apple produz aqui, né, como eu falei. E outras marcas grandes produzem na China. Então o que esse cara está falando é só por preconceito e ignorância mesmo. Porque tem muita fábrica de alta tecnologia produzindo. Inclusive a China hoje já tem, não hoje, né, já acho que em 2 ou 3 anos, produz mais patentes que os Estados Unidos. Publica mais patentes que os Estados Unidos. Tem artigos científicos mais mencionados, citados, do que os Estados Unidos. Acho que ano passado foi o primeiro ano. Então a China já produz muita tecnologia. A China, há 30 anos atrás, não tinha um programa espacial. Hoje eles já estão construindo a estação espacial no espaço, né? Já tem módulos lá, e eles têm um plano para construir uma estação na Lua. Então, é um país que há 30 anos atrás não tinha nem programa espacial e os caras já estão nesse nível. Já estão testando o 6G. E o cara vem me falar uma besteira dessa, que a China é boa em fazer plástico, mas o que dá dinheiro mesmo é produto de alto valor agregado, como se a China já não tivesse isso hoje. É um nível de ignorância, assim... Então, o que faz a Alemanha ser rica são todos os automóveis, a qualidade de um Porsche, de um Audi. Mas vai ver como é que esses países europeus ficaram ricos. De onde é que eles tiraram dinheiro? De onde que veio dinheiro para a Revolução Industrial? Como é que a Inglaterra tinha tanto dinheiro para a galera pensar e viver numa vida de ser filósofo, por exemplo, e não precisar trabalhar? De onde é que vinha tanto dinheiro? Por que esses países são ricos até hoje? Porque eles roubaram tanto ouro, prata e pedras preciosas, e ainda roubam de outras formas, da América Latina, da África e aqui da Ásia, que é tanto dinheiro que até hoje os caras estão usufruindo. Desde os anos 60 para cá, roubaram só da Índia mais de 100 trilhões de dólares. É muito dinheiro, é muita riqueza. Isso vai parar onde? Nesses países ricos. Então é fácil para um governo
de um país desse ficar injetando dinheiro em Porsche, BMW, Mercedes-Benz, para eles desenvolver pesquisa e novas tecnologias e tal nível de qualidade que os alemães têm. É fácil, porque esse dinheiro vem da onde? De quando eles tinham colônia na Alemanha. De uma BMW, de um Volkswagen. A qualidade desses bens de consumo com alto valor agregado é o salto que a China precisa dar. Só que num país tão grande não é simples dar esse salto. Meu Deus, cara, que é isso, né? E muitos países estão presos a isso. Os países que recentemente conseguiram dar esse salto são países menores, como Coreia do Sul, Taiwan. Coreia do Sul, Taiwan, dinheiro veio da onde? Dos Estados Unidos. Não. Então tá lá 30 mil soldados dos Estados Unidos na Coreia do Sul. São os tigres asiáticos, países menorzinhos. A gente não tem uma situação onde um país desse porte, desse tamanho, fez isso ainda. Taiwan, Coreia do Sul, Japão. Os Estados Unidos socou dinheiro ali porque queria ter uma presença na Ásia. Tanto é que eles apoiavam o Chiang Kai-shek na guerra civil aqui na China. Aí a hora que o Mao venceu e implantou o comunismo, o Partido Comunista, não o comunismo, né, mas o Partido Comunista venceu e eles começaram um movimento de implantar o socialismo para movimentar pro comunismo. Os Estados Unidos, beleza, a gente precisa de outra presença na área, mete dinheiro em Taiwan, mete dinheiro na Coreia do Sul, mete dinheiro no Japão, aí tentaram invadir o Vietnã e tomaram um pau, mas por isso que esses países desenvolveram tanta tecnologia. O dinheiro veio da onde? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o dinheiro vem da onde? De toda a colonização da América Latina que eles fazem com a gente até hoje. E da África. Muito grande, né? Muitas pessoas, né? Para chegar e Exatamente. Tal. Vai demorar anos, talvez. Vai demorar anos você precisa... O mais interessante é que provavelmente esse microfone que ele está usando, o celular dele, as câmeras que eles estão usando, tudo isso é feito aqui. Provavelmente, né? Porque, como eu falei, Canon tem fábrica no Vietnã e tal, mas existe uma chance muito grande de ser produzido aqui. E os caras me falando uma besteira dessa, como se a China, como eu falei, China com estação espacial, e o cara me falando, a China tem que dar um salto muito grande, segunda maior economia do mundo. Ter situações ali colocadas que sejam positivas para isso. Sim. E o sistema chinês não é positivo para isso. Porque ele é um sistema fechado, onde você não permite que as pessoas acumulem tanta riqueza. Não tem bilionários na China? Tem, mas quando o governo não gosta deles, eles são presos ou desaparecem. O governo não gosta deles. Não pode ter bilionário na China enquanto tiver gente na pobreza. Esse é o raciocínio, cara. Isso aí. Essa semana teve um bilionário aí que era chinês-canadense, nasceu lá e tem cidadania chinesa, sei lá. O cara foi preso, vai pagar 8 bilhões de multa e vai ficar preso por 13 anos. Porque não tem, cara. Não é festa da uva, né? Que o cara pode simplesmente cometer crime porque é bilionário e vai embora. Aqui não é assim que funciona, cara. Esse negócio de desaparecer é assim. Eu vejo muita gente falar isso porque simplesmente não tá na internet chinesa. Não acompanha as notícias, não tá no Weibo, não tá no WeChat, não tá no TikTok daqui, que é diferente daí do Brasil. Então, tem coisas acontecendo ali e eles não sabem. Simplesmente porque eles não estão nessas redes. Então é muito fácil falar, olha, a pessoa desapareceu. Os caras nem sabem o que está acontecendo aqui. Sim, eu vi esses dias que a China multou a Tencent por estar ganhando muito dinheiro. Eu fiquei, o quê? Por estar tendo lucros abusivos. Exorbitantes. Tá dando lucro à empresa. O Jack Ma também falou que... Não foi isso aí, né? Teve outros esquemas aí com a Tencent, eu não sei detalhes, mas óbvio que não é porque a empresa estava dando muito lucro. Não tem nada a ver. Né? Jack Ma desapareceu por um tempo, então né? a gente não sabe, Jack Ma não desapareceu por um tempo. O Jack Ma, ele falou algumas coisas aí contra o governo, uma parada assim, mas se eu não me engano ele é membro do partido, e aí a assessoria dele falou, cara, dá uma baixada na bola e ele sumiu por conta própria, mas não o cara desapareceu porque o governo desapareceu ele. Ele que baixou a bola dele, se escondeu um pouco, sumiu um pouco, saiu dos holofotes e tal. O cara tá aí. Numa ditadura, é difícil a economia ganhar sua potência máxima se as pessoas que vão produzir a riqueza, tem medo, né? Tem medo
e o tempo inteiro podem ser roubadas. O governo pode chegar lá amanhã, Isso. não, vou fechar Isso que é é meu. meu. Isso não acontece, cara. Sabe o que acontece? Inclusive aconteceu esse ano. O governo tomando casa de família burguesa e aristocrata de sei lá quantos séculos em Pequim. Porque morava 3, 4 pessoas numa casa gigantesca. O governo foi lá e falou, olha, beleza, a gente precisa dessa área aqui para outra coisa, nós vamos socializar isso aqui. Porque você não precisa disso aqui tudo para 3 pessoas. Essa terra veio para vocês, sei lá de quem, o imperador que deu e acabou a palhaçada. É isso que acontece. Eles vêm com essa parada aí de que o comunismo vai tomar suas coisas, que o comunismo vai pegar a sua fábrica. Isso não funciona, cara. Não é assim que funciona aqui. E aí, então, assim, a China não vai conseguir atingir o seu potencial dentro deste modelo político. Segunda maior economia do mundo, cara. Várias pessoas apostam que sim. E acham que o modelo autoritário e centralizado, ele é muito mais eficiente, porque ele não fica em discussões intermináveis democráticas de não, mas não pode passar o trem aqui, porque aqui é minha casa, e eu vou entrar na justiça para você não desapropriar o meu terreno, porque isso realmente funciona no Brasil, né? O que mais tem e rolou aí durante a pandemia foi desapropriação, cara. E a tal da democracia que vocês defendem. Uma porrada de desapropriação puramente por isso. Aqui tem os conselhos do partido e tem um sistema das pessoas darem sugestão para o partido. E obviamente, né, pelo volume de pessoas, são milhões de sugestões por ano e muitas são implantadas. Na casa de dezenas de milhares são implantadas. E a China faz muito teste. Tem mais de 20 mil testes rolando. Sim, eles testam coisas numa escala pequena, numa vila, e aí se funciona, eles levam para uma vila maior, e aí levam para um condado, e aí levam para a cidade, e eles vão pegando dados, analisando e vão levantando. Se não funcionar, eles tentam consertar ou descartam e pegam outra ideia. Funciona o tempo todo, cara. É coisa de 20 e poucos mil testes rolando ao mesmo tempo. E aí vem falar que não tem democracia, não tem uma discussão democrática, vamos passar o trem aqui. O que mais tem, de vez em quando rola aí vídeo de os caras queriam passar uma estrada, um trilho de trem e tal, e uma pessoa falou, não quero me mudar, os caras construíram a estrada ao redor da casa. Essa semana teve um vídeo de um estacionamento, construíram um shopping, aí tinha um estacionamento, o senhorzinho não queria sair de lá, o estacionamento é em volta da casa dele. Que eu não quero acabar com a minha casa porque eu quero morar aqui pro resto da vida. E a China fala, não, aqui você não vai morar porque a gente tem que construir um grande trem para passar e milhares de pessoas viajarem nesse trem e dane-se a sua casa. Numa sociedade democrática, não é bem assim, você não consegue fazer isso no estalar de dedos como a China faz. Não consegue, né? Não consegue. E outra, mesmo que isso aconteça aqui, mesmo que aconteça, o governo dá uma casa para a pessoa antes. Tem todo um processo para realocar aquela pessoa antes. Ninguém vai para a rua como faz no Brasil, que destrói as malocas, destrói tudo aí e pronto, e bota a gente na rua durante a pandemia. Isso não acontece aqui. O governo vai dar um local para aquela pessoa viver. Isso aconteceu inclusive durante o lockdown em Xangai. Porque tem a justiça, porque você vai argumentar, você vai na justiça, você vai brigar, aqui, né? você vai travar a obra, você vai fazer um monte de coisa. Eu não aceito, é minha casa. Não adianta, você não vai passar o trem aqui na minha casa. Contorna o quarteirão, sei lá, às vezes a pessoa não quer receber, às vezes o país, sei lá, quer pagar para ela sair ali em outro lugar, mas ela não quer, ela quer ficar ali daí. Isso. Então, é diferente, tem gente que acha que a capacidade da China tomar decisões rápidas e impostas, e que são supostamente o melhor do ponto de vista do todo, e não de uma pessoa que não queria a sua casa destruída, é mais eficiente e produtivo economicamente. Porque esse cara não sabe como a China funciona. A questão das regiões autônomas, a questão de que cada bairro tem um poder decisório. A nossa realidade aqui do nosso bairro é diferente do bairro aqui do lado, por vários motivos, sei lá, porque tem um rio cortando e tem plantação, eu não sei, assim, mas qualquer exemplo, né? Então, as decisões que servem para cá não servem para lá. E aí, os caras vão tomar uma decisão diferente do que toma lá. E isso é muito mais rápido do que esperar prefeito, governador da província, ou Xi Jinping, que seja, né? Tomar a decisão para a nossa vida pequena aqui. Isso acontecia em Xangai. A gente
tem a parte boa de que é mais fácil, né, conseguir falar com alguém que tem um poder decisório, e aí tem também a questão dos pequenos poderes. Mas, de qualquer forma, é mais rápido. As coisas funcionam muito mais rápido. Então, sim, mas a pessoa tem que se colocar no lugar. Pensa se fosse ela e quisessem passar ali o trem. Eu sei que é difícil, mas nossa, meu Deus do céu. Que horror! É terrível. O que eu mais vejo são amigos meus que vão lá desenvolver coisas da área de tecnologia. Eles usam como um celeiro. Você entendeu? Vai lá, desenvolve e cai fora. Você entendeu? E a riqueza não fica lá no país. Você entendeu? Só a produção. Tá bom. Tem isso até. A riqueza não fica lá no país, só a produção. E paga o quê, cara? Paga com abraço? Paga com elogio os produtos que fabrica aqui, porra? Mesmo o que a gente chama da riqueza intelectual ou mental, que é o ralo de cérebros. Se você é inteligente, tal, tá na China e você tem a oportunidade de estudar fora e você vai para um outro país, para os Estados Unidos. Você quer voltar para ter uma vida na China ou você prefere viver lá? Prefiro nos A maioria Unidos, dos doutores, dos PhDs chineses que vão para os Estados Unidos conseguir um doutorado, acabam não voltando. Informação tirada da bunda, né? Porque da onde está tirando isso? Da onde? Existia um movimento muito grande, isso não é só da China, isso todo mundo fez, né? De mandar a gente estudar lá, justamente porque as universidades aqui não estavam no mesmo nível, então tem que criar um conhecimento e trazer essas pessoas de volta para cá. Então tem muita gente aqui, mas muita gente que foi estudar fora e voltou para a China. Eu conheço muito chinês que fez isso e voltou para cá. Então se eu for falar só da minha percepção, que é basicamente o que ele está fazendo, o que ele está falando é mentira. Se não tiver dados, é só informação tirada da bunda, porque, como eu falei, na minha vivência aqui, eu conheço muita gente que foi e voltou. E eu não conheço ninguém que ficou nos Estados Unidos, e aí? Então, evidência anedótica não funciona, cara. Né? Não é assim. E a China hoje tem várias universidades no top 100 mundial. A melhor universidade de engenharia da Ásia é aqui. Então, a China já tem um desenvolvimento de cérebros muito grande. Inclusive, é um dos motivos do porquê eles precisam menos de gente como eu. Porque até a gente comenta aqui, né, que a era de ouro dos estrangeiros na China já acabou, porque era uma época que as empresas te davam tudo que tu queria, coisa de 10 anos atrás. Assim, tudo mesmo, assim, 3 passagens para casa, faxineira, carro, motorista, te davam tudo. E hoje em dia, assim, o nosso salário e o pacote de benefícios é melhor do que um chinês na mesma posição, até porque tem que ser por questão de visto, mas é muito diferente. Eu não estou reclamando ou dizendo se é bom ou se é ruim, mas sim os fatos que hoje é muito menor, porque a China já tem capacidade de criar profissionais em níveis tão bons quanto o resto fora da China. Não voltam mais. E aí a China está perdendo grandes cérebros que poderiam estar ajudando o país a criar uma nova empresa, criar um novo produto, criar uma nova tecnologia, ajudar a pensar em soluções maravilhosas e assim por diante. Então, assim, a atratividade de você viver num sistema político X ou Y faz toda a diferença. Isso cria sociedades melhores ou piores. Eu sou o professor Rock. É um monte de preconceito, um monte de informação errada. E isso, no fim, aí mesmo é absurdo, né, cara? Dizer que essas pessoas tirar a informação da bunda, a galera vai para os Estados Unidos e não volta mais para a China porque é muito melhor viver lá. Sim, é muito melhor viver lá. É um monte de coisa vazia, né, cara? Eu já tinha visto esse cara em algum podcast perdido aí. O cara fala um monte de besteira, né? Nada com nada.